Palpites Online traz até você nesse dia 10/8 de 2024 o bolão extra deste sábado, né? Dia 10/8 é um sábado e vai ter uma premiação aí do bolão extra de 50 mil reais. Você tem até as 14 horas e 30 minutos para comprar as cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação deste sabadão, véspera do Dia dos Pais. O meu parabéns aí para todos os pais, né? Que me assistem, que fazem parte aí da minha roda, do meu círculo de amigos aí da internet. A todos os que de perto ou de longe me assistem e me acompanham, meu desejo de um ótimo final de semana e um feliz Dia dos Pais. Quero dizer para vocês que nos últimos 15 dias aí de palpites online, eu quero dizer para vocês que isto começou numa quinta-feira, há 15 dias atrás, mais ou menos, 16 dias. Eu ganhei 7 vezes a enquete premiada. De 15 ou 16 dias de sorteio, eu levei 7 vezes, e isso é inédito. Ninguém conseguiu isso. O que eu quero dizer para você é que você também pode ganhar essas cartelas da enquete premiada. São 3 cartelas todos os dias que o cidadão que for o melhor palpiteiro do dia vai levar. São 3 cartelas grátis para você concorrer à premiação. Basta você vir e dar o seu palpite. Vem e dê o seu palpite. E se você for o melhor palpiteiro do dia, assim como eu tenho sido nesses 7 de 15 dias, ou 16 dias mais precisamente, você também pode concorrer a essas cartelas comigo. E com os outros amigos do site, aqueles que fazem a enquete. Mas é inédito alguém acertar tanto assim em tão pouco espaço de dias. Eu já acertei bastante, mas dessa forma, eu vou falar a verdade para vocês. Eu quero que esta sorte também se transforme na hora da premiação. E aí eu tô deixando um pouco a desejar, mas eu creio que eu tô no caminho certo. Além da enquete premiada, nós temos o desdobramento, onde você escolhe os duplos e triplos para sua cartela e o sistema faz a, a quantidade de cartelas necessária por aquilo que você escolheu de duplos e triplos. Não precisa você ficar rabiscando o papel, fazendo aquele monte de anotações. O sistema faz tudo para você de maneira rápida, muito rápida, em segundos. O sistema vai fazer para você sem erro, sem nenhum erro. Temos também o filtro, depois que você faz o seu desdobramento, se você achar que ficou muita cartela, você escolhe uma forma de filtro, seja ele de coluna ou seja de sequência. O sistema vai enxugar a sua aposta, vai escolher as melhores apostas e vai deixar ali da forma que você quis. Se você quer tantos jogos na coluna 1, tantos jogos na coluna do meio ou tantos jogos na coluna 2, é só você especificar o que você quer e o sistema faz para você. Para você comprar as cartelas, é só pegar este WhatsApp que está na tela, mandar uma mensagem para mim que automaticamente você recebe de volta um link para você entrar no site e fazer a sua inscrição, que é seu WhatsApp, uma senha e o seu nome. Ou, se você tiver as manhas aí, se tiver com 2 celulares, QR Code no canto da tela, só colocar a câmera do celular ali e vai abrir também o site Palpites Online para você fazer sua inscrição. Beleza? Então, bora pro conteúdo do vídeo. Temos aqui inicialmente o Fortaleza com o Criciúma. Jogo de sábado, Fortaleza e Criciúma. Nós temos que dizer aqui que o Fortaleza é uma das maiores sensações do campeonato. Está ali entre os 4 primeiros colocados. Ou melhor, ele é o 3º colocado no campeonato. Então, fazendo uma boa campanha. O Criciúma ali em zona de Sul-Americana, veja só. Está a 4 pontos da zona de rebaixamento ali. Então, eu acredito aqui que o Criciúma não tenha potencial para ganhar do Fortaleza na casa do Fortaleza. Jogando em casa, o Fortaleza tem 11 jogos e 27 pontos. Ou seja, ele teve 3 empates. Era para estar com 33 pontos, exatamente aqui, se fosse o caso de ter ganhado todos. Mas ele tem 8 vitórias e 3 empates jogando em casa, ou seja, ele não perdeu no campeonato jogando em casa. Então, muito difícil para o Criciúma. A gente vai ver a campanha do Criciúma aqui fora de casa. É uma campanha de 11º colocado, fez 9 jogos e tem 10 pontos. Ou seja, são 3 jogos de vitória e um empate fora de casa. Então, não vai dar para o Criciúma, né? Então, vamos aqui de Fortaleza. Ituano e Chapecoense, jogo equilibradíssimo aqui para a Série B do campeonato. Os dois times não estão bem no campeonato. Vamos abrir aqui para a gente olhar. Os dois não estão bem. A Chapecoense, o Ituano é 19º, a Chapecoense é 17ª. Os dois ali, né, o Ituano com 13 pontos e a Chapecoense com 19. Então, é um confronto direto aqui da Série C, na verdade, né, porque estão aqui na zona de rebaixamento. E a Chapecoense, que é a primeira da zona de rebaixamento, está a 3 pontos do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, mesmo que ganhar, provavelmente não saia da zona de rebaixamento ali. Então, é um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Vamos ver qual é. Não é equilibrado para bom jogo, é equilibrado para jogo sofrível. Campanhas iguais. 2 empates e 3 derrotas cada um nos últimos jogos. Em casa, o Ituano empatou 3, ganhou 1 e perdeu outra nos últimos 5 jogos. E a Chapecoense perdeu 3 e ganhou 2 fora. Eu vou falar uma coisa muito real para vocês. Vou falar uma coisa muito real. Deixa eu voltar aqui. No confronto entre eles, a Chapecoense ganhou 2 e perdeu 1, empatou 2. Mas a situação do Ituano é tão complicada que dá para acreditar até numa vitória da Chapecoense aqui na casa do Ituano.
Mas eu não vou exagerar tanto, eu tenho que dizer para vocês que esse jogo aqui é para triplo. Sendo para triplo, eu não vou partir para lado nenhum, vou ficar aqui na coluna do meio. Já no jogo de número 3, eu vou aqui de Sport Clube do Recife. E a gente vai mostrar aqui o porquê. Já vou deixar a dica aqui. O Sport é sétimo e o time do Amazonas é 13º. Né? São 18 jogos e 24 pontos para o Amazonas. O Sport joga em casa, tem 17 jogos e 29 pontos. Né? Não são tantos pontos que os separam, mas eu defini já bem antes aqui em quem eu vou. O Sport ali jogando em casa é o 12º. São 24 pontos disputados, ele ganhou 16, ou seja, ganhou 2/3 de ponto. E o Amazonas fora tá mais ali para baixo. Então, dá para acreditar aqui numa vitória do Sport, porque na Série B, normalmente, jogos da Série B, o time da casa ganha. Então, eu já matei aqui a situação. Vamos aqui de Cuiabá e Grêmio. Vamos ter cuidado para analisar esse jogo aqui, porque é um jogo bastante complicado. O Cuiabá não tem jogado bem na sua casa, mas joga bem fora. Então, nesse jogo ele vai jogar em casa. Então, a gente precisa olhar bem. Campanha do Cuiabá em casa. 19, 19º. Campanha do Grêmio fora. 18º. Empataram aqui, né? Então a gente tem que olhar agora aqui a distância deles na tabela geral. Grêmio, 14º. Cuiabá, 19º. Grêmio tem uma vantagem aqui. Empatou em um quesito casa fora. Vantagem do Grêmio na tabela. Então vamos olhar os últimos jogos. O Cuiabá não ganhou nos últimos 5 jogos. E o Grêmio ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. A gente faz aqui o levantamento geral, até mesmo aqui tem Copa do Brasil, e a gente precisa fazer esse levantamento junto aqui. Não tem como separar. Mas o Grêmio contra o Cuiabá, o Grêmio tem favoritismo, né? Olhando aqui, o Cuiabá é freguês do Grêmio. Nos últimos 5 jogos entre eles, teve apenas um empate e 4 vitórias do Grêmio. Cuiabá jogando em casa não ganhou, e jogando em casa contra o Grêmio foram 3 jogos até hoje, e o Grêmio ganhou os 3. E o Grêmio fora tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E aí, como eu falei antes, na casa do Cuiabá o Grêmio ganhou todas. Só para ter ideia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, existe uma grande torcida do Grêmio, então o Grêmio joga meio que com o apoio da sua torcida. Então a gente vai aqui de vitória do time de fora aqui. Eu tive que analisar, é que eu não estou obedecendo a lógica, eu preciso fazer uma análise. Então é assim. Ferroviária e Atlético, vamos olhar a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária é quarta, a Atlético é segundo colocado, são 16 jogos que eles têm ali. E a Ferroviária, que joga em casa, tem 32 pontos e o Atlético 33. Confronto direto por interesses. Jogando em casa, a Ferroviária é oitava, e jogando fora, o Atlético é terceiro. Então, bem próximos aqui. Nos últimos 5 jogos, os dois têm campanhas muito boas. São 3 vitórias da Ferroviária e 2 empates, e 2 vitórias do Atlético com 3 empates. Nos confrontos entre eles, pela Série D de 2023, tanto dentro quanto fora, a Ferroviária ganhou os 2. Então os 2 subiram da Série D para a Série C. E aí aqui a gente vai agora ver a Ferroviária em casa. Ótima campanha, são 3 vitórias e 2 empates. E o Atlético teve 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Neste jogo aqui, eu vou acreditar aqui na vitória da Ferroviária. A Ferroviária é um clube muito organizado, né? Jogando em casa provavelmente tenha boa torcida. Então a gente vai aqui de vitória da Ferroviária. Corinthians e Bragantino é outro jogo, né, bastante equilibrado aqui da nossa cartela. E eu vou dizer para vocês que este jogo é uma incógnita também. Os dois times, né, um caiu da Copa do Brasil, o outro continua. O Red Bull é um time em ascensão nos últimos tempos, porém, nesse momento ele não está tão bem, nem no Brasileiro e nem nas Copas que ele participa. Ele ainda está classificado na Sul-Americana, mas da Copa do Brasil ele saiu para o Atlético Paranaense. Corinthians é 18º, joga em casa, precisa ganhar a qualquer custo, e o Bragantino é o 10º ali. 21 jogos para o Corinthians, 21 para o Bragantino. Opa, desculpa. 21 jogos para o Corinthians, 19 para o Bragantino. O Corinthians tem 20 pontos, o Bragantino tem 26. O Bragantino está ali, no meio da tabela. 10º lugar. Em casa, o Corinthians está em 13º. E fora, o Red Bull tem 16º. Este jogo tem uma cara de empate que vocês não têm noção. Mas, assim, é um jogo para duplo, pelo menos aqui. Um jogo para duplo. Eu vou apontar aqui como favorito o Corinthians, por conta da necessidade. Casa cheia, com certeza. Precisando dessa vitória. Mas fiquem de olho nesse resultado de empate aqui, porque me agrada escolher o empate aqui. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. A gente vem aqui de clássico da região sudeste. Clássico mineiro. Clássico da cidade. Então é um jogão. O que a gente pode dizer aqui é que em clássico não existe favorito. Clássico não se joga. Clássico se vence. Então o Cruzeiro joga em casa, é o 5º colocado, contra o Atlético Mineiro, 9º. Jogando em casa, o Cruzeiro faz ótima campanha. E jogando fora, que não é fora, o Atlético está ali em 7º. Não é uma campanha ruim. De 9 jogos, ele ganhou 3. São 12 pontos.
Então, na verdade, são 3 vitórias e 3 empates, né? E 3 derrotas jogando fora. Tá ali no equilíbrio da média ruim, né? E em caso o Cruzeiro ganhou 8 e perdeu apenas um jogo. Então, nos últimos 5 jogos o Cruzeiro perdeu 2, o Atlético perdeu 1. Nos últimos confrontos deles, são 2 vitórias para cada lado e um empate. E aí, a gente vai olhar agora, Cruzeiro em casa, uma única derrota nos últimos 5 jogos, e o Atlético fora, uma vitória há bastante tempo já, mais de um mês, jogando contra o Internacional em Porto Alegre. Então o que eu vou dizer para vocês aqui é o seguinte: o Cruzeiro pode ganhar esse jogo. O empate pode acontecer, em clássico qualquer coisa pode acontecer, eu vou aqui de favorito Cruzeiro. Essa é a lógica. Outro clássico da cidade, clássico grande aqui do Vasco contra o Fluminense, os dois times em situações praticamente iguais. O Vasco não tem apresentado um bom futebol, mas está em 11º colocado, em 11ª posição no campeonato. 20 jogos, 24 pontos. Né? Era para estar com, se você for fazer o cálculo aqui, 20 vezes 3 é 60. Né? Tinha que estar pelo menos com 33, 34 pontos ali para ter um bom aproveitamento. Tudo bem, mas o Fluminense tem 20 jogos e 20 pontos. Né? Mas o Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas. E o Vasco vem de 2 vitórias, depois veio 2 derrotas e depois um empate no Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver aqui. Vasco em casa, 10 jogos, 18 pontos. São 5 vitórias em casa, 3 empates e 2 derrotas. Fluminense fora. São 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Mas o Fluminense virou o jogo, né? Está jogando bem. E o Vasco não tão bem, não tem apresentado um futebol que dê para acreditar tanto. Também é um clássico, é um jogo para triplo, ou pelo menos um duplo aí, né? Independente da forma de duplo, é um jogo para acreditar que dê para gastar um duplo nele. Mas o Fluminense está em um melhor momento, mas é na casa do Vasco. Não vou pela lógica aqui, eu vou por aquilo que talvez seja pela questão do clássico, uma coluna do meio aqui. Pessoal, esse é o meu palpite, essa é a minha opinião para este jogo, para tentar ajudar vocês aqui com informações e um caminho a seguir. Vocês não são obrigados a pisar nas pedras que eu coloquei aqui. Vocês podem trilhar um caminho diferente. Eu deixo aqui uma base, cabe a vocês julgar se eu estou certo ou se vocês estão certos e seguir em frente fazendo os jogos de vocês. Beleza? Então vamos aqui para finalizar a cartela. Vem nesse botãozão aqui embaixo do símbolo do Vasco, clica aqui e parte para o pagamento aqui, que você escolhe pagar via Pix. Apertou aqui, o sistema te leva para a próxima página, que é a página de pagamento, onde tem o QR Code e o código copia e cola. Clicou no código copia e cola, aqui vai ficar azul. Ficou azul, você pode ir lá no seu Pix, lá no seu aplicativo do banco, fazer o pagamento. E feito o pagamento, você estará concorrendo a esta bela premiação de 50 mil reais deste dia 10/8/2024. Valeu? Até o próximo vídeo.